Essa é a aula que tem o potencial de mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Todo mundo começa a desenhar meta e quando chega no meio do ano, largou. Ou chega no final do ano para fazer o retrospecto e percebe que não alcançou os objetivos. E vou dizer uma coisa para você. Nessa virada do ano, tem tudo para você começar. Você se empanturrou na ceia. Na hora que vira o ano, você fala, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí se matriculou na academia e põe meta para isso e para aquilo. Isso te empurra a começar. Só que o start para você começar é que é ruim. Foi uma reação ao que está acontecendo. E não porque você mudou completamente a sua identidade. Para toda e qualquer meta se realizar, a gente precisa garantir que o interior, o eu, está alinhado com isso. Se a sua identidade está alinhada com isso. Se os seus valores estão alinhados com isso. E ninguém falou isso pra gente. Ninguém falou isso pra gente. O que falam pra gente? Defina a sua meta. Defina para onde você quer viajar, o carro que você quer comprar. Isso não vai te fazer chegar lá. E, veja bem, talvez você até alcance um ou outro objetivo natural. Mas o que eu vou ensinar para você agora vai fazer com que você alcance todos os objetivos que você desejar. Porque o que a gente está mudando não é a forma de desenhar o objetivo, mas sim estamos mudando quem você é. E eu tenho uma mensagem muito importante antes de começar, de para quem é esse vídeo. Eu definitivamente não me importo se você vai realizar o que está aqui. Eu não me importo quantos views vão ter, quantos likes vão ter. Porque eu estou fazendo esse vídeo já, porque eu mudei minha identidade. Primeiro para Deus, segundo para os meus filhos. Hoje eu não tenho nenhum filho e esse planejamento é fruto muito da minha vontade de construir família. Então só estou fazendo ele porque eu quero que isso fique de registro para o meu filho ter uma bússola. Vamos supor, não acho que vai ser o caso, que eu morra antes do meu filho ter discernimento suficiente para desenhar o seu planejamento de vida. Aqui vai estar o recurso. Então, como eu disse inicialmente, não vai me impactar se tem like ou não. E muito por causa disso, é que eu vou fazer da melhor forma possível, sem me importar com os likes, e vou dar continuidade, porque eu não faço pelos likes. Eu faço para deixar legado, porque eu mudei não minha meta, e sim a minha identidade. Deu para perceber o poder disso? Então vamos para nossa aula. Já vou adiantando para você, não vai ter corte. Não vai ter corte, o foco é o conteúdo que está aqui. E vamos nessa, tá? Eu quero contar para você de onde que surgiu esse meu planejamento. Eu estava fazendo um planejamento da minha empresa. Eu tenho uma empresa que presta serviço de estruturação de área comercial, de área de receita, arquitetura de receita. E eu fiz uma meta de 10 milhões de reais para minha empresa. E aí, eu, que tenho uma frase que é muito importante para tudo que você está fazendo, porque essa frase que eu vou te falar, ela é muito poderosa. Se fosse você, eu anotava ela. Veja bem, todo ganho estratégico, pelo menor que ele seja, ele é infinitamente maior e mais poderoso e mais importante que qualquer ganho tático ou operacional, pelo maior que ele seja. Ou seja, quando eu decido vender algo, é um ganho operacional. Eu preciso entender o porquê eu estou fazendo isso. E aí eu posso entender que é porque eu quero me casar, porque eu quero comprar um carro, porque eu quero fazer uma viagem. Observa que esse é um ganho tático. A viagem, o carro, não dura para sempre. E aí, dando mais um passo para trás, eu vou identificar o verdadeiro ganho estratégico. E aí, eu desenhei a meta da minha empresa e falei, cara, a minha empresa, o que falha não é a empresa. O que falha são as pessoas por trás da empresa. Então, para a minha empresa estar bem, eu preciso estar bem. Então, eu comecei a fazer o planejamento estratégico da minha vida. E aí eu fui parar para entender quais eram os meus objetivos. E aí eu fui dando passos e passos para trás para ter cada vez maior o ganho estratégico e eu construí isso que está aqui. Fruto de mais de um mês de trabalho, eu comecei isso em novembro. Hoje é dia 29 de dezembro, meu aniversário, e está aqui o grande presente para mim, para meus filhos e para você que está desse lado. Vamos nessa, sem mais delongas, o erro mais comum. Definir metas sem definir quem eu sou, a nossa identidade.
E aqui meu exemplo, como eu contei, eu quero, né, vou alcançar faturamento de 10 milhões de reais na minha empresa, mas as empresas sozinhas elas não falham, são as pessoas. Se eu não estiver bem, a minha empresa não vai ir bem. E aí, dando os passos para trás, olhando mais macro, eu identifiquei que existe uma pergunta-chave. Veja bem, preste bastante atenção e se faça essa pergunta. O que eu quero agora ainda vai ser o meu desejo? Ou ainda serei grato em 1, 2, 5 ou 10 anos? Observe que alguns erros de português, vocês verem que não foi feito com IA, né? Usei IA, que é muito importante para estruturar boa parte, mas aqui está a centelha da minha intenção. Se pergunte, o que eu quero hoje é o que eu quero daqui 1, 2, 5, 10 anos? Aí você vai desenhar sua meta, seu quadro, seu mural dos sonhos, e excelente, tá? Não tem nada contra isso. E põe um HB20. Daqui a 10 anos, é o HB20 que você ainda quer ter? Aí você põe uma viagem pro Chile. Daqui a 10 anos, era isso que você queria? É o grande mote, o grande motivador? E aí, baseado nisso, tá. O que eu quero hoje, que eu ainda vou querer daqui a 10 anos, e que daqui a 10 anos eu vou ser grato por ter feito isso? Ou mais, 10, 20, 30, né? Tô dimensionando aqui. Aí, eu pensei os meus desejos. Naturalmente, as pessoas vão pensar, como eu disse no exemplo, né? Eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero uma casa legal. Todas essas coisas, elas são táticas. São ganhos táticos. A casa é para eu viver dentro dela. Viver é estratégico. Como eu vou viver? Viajar? Viver é tático. Por quê? Para viajar, eu não preciso planejar viajar. Eu preciso planejar ter mais dinheiro e tempo. Então, o que eu estou construindo para minha vida vai me dar dinheiro e tempo? Então, a minha meta e a minha identidade tem que ser construída baseado no que eu quero fazer da minha vida. A viagem, ela é fruto. Quero uma casa legal, né? E dando os passos para trás, a gente percebe que para isso aqui tudo eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter renda constante, eu preciso ter renda com constância e preciso ter constância nessa estrutura. Então, eu entendi que a minha estrutura escolhida é uma empresa sólida. Então, a minha macro área 1, nós vamos definir 3 aqui, que são exemplos para mim. São os meus 3 macro áreas de meta. Você vai escolher a sua. Se você quiser escolher a minha, não tem problema nenhum. Excelente. Tá? A minha tá muito legal mesmo. Então, a minha primeira macro área, a minha primeira grande meta é a minha empresa. E aqui eu não vou definir quanto ela vai faturar, é só que ela é o meu grande alicerce. Para você, pode ser que você queira ser um concursado, policial militar, talvez você queira ser um artista, talvez você queira ser um jogador de futebol. Todas essas profissões não definem quem você é. Mas pode ser um grande objetivo macro que daqui a 10, 20 anos você vai estar orgulhoso, vai gostar de ainda ser e vai te dar alicerce para tudo que você quer construir. Se você quer ter carro, casa, viajar, essa profissão ou essa empresa, ela vai ser base para isso tudo. E aqui veja que é importante. Não é qualquer empresa também. Tem que ser aquilo que faz sentido daqui a 10 anos. Né? Não seja empreender por necessidade, mas e sim por paixão. Que é aquilo que não só gera valor para a sociedade, não só me gera dinheiro, mas também me preenche enquanto pessoa. E aí eu recomendo uma leitura que é o Ikigai, que é uma receita de interseção para descobrir qual que é a nosso maior valor para a sociedade, né? Misturando o que a gente faz bem com o que a sociedade está disposta a pagar, com o que nos preenche enquanto pessoa. Então agora que nós temos o nosso primeiro, empresa, lembrando que são 3, eu fui para o meu segundo objetivo, enquanto líder, enquanto minha pessoa, o que eu quero? Eu olhei para o espelho e falei, eu preciso emagrecer, eu quero ter saúde, eu quero ficar no shape, eu quero alcançar 18% de body fat, que é gordura corporal. E aí, normalmente, as pessoas vão desejar isso para ficar bonito pelado, para conquistar uma menina, né? Pro ego, pro vaidade. E tudo bem. Entretanto, aqui o nosso ganho ele é estratégico. E para eu, inclusive, me manter durante essa jornada, eu preciso ter motivadores maiores. Emagrecer, ter saúde e esse BF mais baixo, olhando para trás, ele é sinônimo para eu poder brincar com meus filhos no futuro. Para eu fazer grandes aventuras. Eu amo subir montanhas, fazer esportes radicais. Para isso eu preciso ter saúde. Eu preciso estar mais magro. E o maior motivador e o mais importante é ter longevidade. Eu quero ver meus filhos crescer. Eu quero ver meus netos
quiçá, se Deus permitir, ver os meus bisnetos. Para isso eu preciso ter saúde, eu preciso estar mais magro, eu preciso ter uma rotina saudável. E aí o grande insight é que corpo não é estética, ele é instrumento para a vida, eu preciso cuidar dele. Né? Se o seu corpo não está da forma que você gostaria, ele precisa ser uma macroárea. E se você quer construir coisas gigantes, o corpo é o templo, é a estrutura que vai suportar o crescimento da sua empresa, da sua família, da sua vida profissional. Tá? Então está definida a nossa macroárea 2, que é o shape. Vamos de shape na nossa macroárea 2. E o desejo 3, meu particular, aqui você vai colocar o seu, eu quero ter filhos. Eu quero ter muitos filhos. E eu dando os passos para trás, filho é o final. É o prazer, é o resultado, é a recompensa. Antes eu preciso ter uma esposa. Preciso conquistar uma esposa. Eu preciso ter maturidade para isso. Eu preciso ter ordem interna. Eu preciso estar alinhado com Deus. Eu preciso ter uma rotina que sustenta o meu casamento, a maturidade para ter vários filhos. Então, eu entendi que eu preciso ter ganhos aqui da minha estrutura emocional, da minha estrutura espiritual e da minha estrutura moral. E eu, particularmente, como católico, defini que o meu eixo principal vai ser a fé. Talvez você queira ter filhos, queira casar, mas é um agnóstico. E aí a sua fé vai ser outra, vai ser legado, propósito, bondade por si só. Excelente. A sua religião ou qualquer outra coisa. A minha grande estrutura, eixo, vai ser a fé. E aí está definida a minha macro-área 3, que é família. E veja que família define muito bem essa macro-área, porque ela é a esposa, é os filhos e é minha fé com Deus. Isso tudo é família para mim. Então, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho shape, que é saúde para poder usufruir da minha família, dos meus filhos por muitos anos, e eu tenho uma empresa, que é a forma que eu gero valor para a sociedade, ajudando diversas pessoas e clientes, ao mesmo tempo que me dá condição financeira suficiente para ter um bom shape e uma grande família. Muito bom, né? Então, a minha específica, 3 macro áreas, empresa, shape e família. Você vai definir o seu. Pode ser, como eu disse, exemplo, em vez de empresa, jogador de futebol, advogado, programador de computação. Em vez de shape, pode ser se formar em alguma coisa, fazer o Ironman, é uma coisa macro, né? Família, você vai escolher os seus. E aqui é muito importante, né? Para mim é muito claro isso aqui. Porque eu fiquei meditando sobre isso. Botava num quadro, escrevia num caderno. O que é importante para mim? O que eu preciso para conquistar isso? Ia dando passo para trás. Às vezes, observe, às vezes você quer ter uma TV de 60 polegadas. E tudo bem. E aí se pergunte, por que eu quero ter uma TV de 60 polegadas? Aí você pode chegar à conclusão de que você quer ver com maior definição, quer chamar alguém para ir na sua casa. Então, se quero chamar alguém para minha casa, é um recurso de, quero construir uma comunidade. Tá, se eu quero construir uma comunidade, por que eu não consegui? O que está faltando? Talvez é porque eu não sou uma pessoa interessante o suficiente. Então eu preciso me encher de conhecimento, de experiência, de cultura. Observe que isso é individual. É você olhando para o que você quer hoje, que é óbvio, se você se perguntar agora, o que eu quero para o próximo ano? Vai ter uma coisa ali. Comece a dar passo para trás e perguntar, o que é macro nisso? O que é o grande propulsor? E aqui é muito legal que minhas 3 macro áreas, elas se interligam. Elas não competem, elas se retroalimentam. Cada uma sustenta a outra. A empresa traz recurso financeiro para o shape da família, a família dá suporte para a construção do shape e da empresa, o shape dá suporte para eu construir a empresa e o shape dá suporte para viver por muitos anos com muita longevidade a minha família. Tá bonito de ver. E eu não tenho dúvidas que você vai fazer o seu tão bom quanto esse. Né? Use o caderno, escreva, medite. Vamos para entender agora a estrutura. Eu vou definir ela em 3, tá? A operacional, a tática e a estratégica. Assim como é nas empresas. Toda grande empresa que se preste, ela vai ter um planejamento estratégico, onde ela vai quebrar estratégia em plano tático e plano operacional. Ela vai ter missão, visão e valores. Se uma empresa de sucesso tem esse pré-requisito, a vida pessoal também tem que ter. E ninguém falou isso pra gente. Então presta bastante atenção, que o que eu vou trazer agora pra você aqui tem o poder completamente de mudar a sua vida e fazer com que você alcance todo e qualquer objetivo da sua vida. A partir do que a gente vai aprender aqui, com você aplicando,
você vai mudar a sua identidade. Você vai ficar irreconhecível. E tudo que você desenhar, você vai alcançar. E não pelo método que eu trouxe, e sim porque você, ao final, vai ter mudado a identidade de quem você é. Camada operacional. Eu preciso transformar os sonhos, né? Eu tenho sonhos, em comportamentos concretos. Eu só vou chegar no sonho através de um processo de comportamento sendo feito todos os dias. Para eu chegar no shape, eu tenho que treinar todos os dias, fazer dieta todos os dias. Para faturar 10 milhões, eu preciso vender todos os dias. Para fazer a viagem dos sonhos, eu preciso juntar dinheiro todos os dias. Observe, não tem como fugir. É a regra máxima da vida que para alcançar os nossos sonhos, a gente precisa repetir comportamentos de forma concreta por muito tempo. E aí, tá? Para minhas 3 macroáreas, algumas coisas são óbvias. Para o shape, treino, alimentação e disciplina. Para a empresa, conteúdo, anúncios, comunidade, execução. E para a família, ambientes corretos, igreja, vida espiritual, maturidade. Isso são coisas operacionais. Treinar é operacional. Subir um anúncio, gravar um vídeo para a empresa é operacional. Ir na igreja é operacional. Tá? E aí eu preciso frisar que não existe destino sem uma rotina. Você desenhou seu destino. O meu é empresa, família, shape. O seu pode ser viagem, ser advogado, Ironman. Para chegar em qualquer que seja destino, você vai precisar construir uma rotina. Tá? E o que pode me impedir? Eu me fiz essa pergunta. Eu desenhei isso aqui. Isso aqui, até aqui, 95% das pessoas chegam. Né? Quem não? Eu quero emagrecer tantos quilos, define lá a dieta que vai fazer e os treinos que vai fazer. Aqui 95% chega. E aí eu me perguntei, eu já cheguei até aqui antes. O que me impediu? E o que pode me impedir? Eu cheguei à conclusão de que ninguém pode impedir, além de mim mesmo. Muitas vezes, somos nós mesmos que nos impedimos. Muitas vezes não, viu? A maior parte das vezes. Então, o único risco real é a indisciplina interna. Então, se eu já sei o que fazer, por que eu não consegui fazer? Porque a minha ordem interna não estava alinhada. Eu não sabia quem era. Eu não mudei o eu. Eu não mudei os meus valores. Eu não deixei claro quais eram meus valores. Porque a partir do momento... Se eu te perguntar agora, me fale os 5 valores que são indiscutíveis para você. Vem cá, responde essa pergunta para mim. Você sabe dizer agora quais são os seus 5 valores indiscutíveis? Eu acho que não. Você pode até falar da boca para fora algo que seja importante para você. Mas não foi algo pensado para ser o seu valor indiscutível. Aquilo que você olha todo dia num papel, num caderno, no celular, no computador, no guarda-roupa e fala, esses são meus valores. E as decisões do meu dia a dia eu vou tomar baseado nele. Porque se você tem essa identidade, esses valores, essa ordem definida, você não falha na sua rotina. Porque o que faz a gente falhar na nossa rotina é que a gente definiu a rotina, mas a gente não mudou. Então a receita para dar errado. Muito bem. Né? Então vamos descer para a parte tática. Porque o operacional é óbvio. Para shape eu preciso treinar e me alimentar. E no tático é que vem um ponto. O que está atrás no passado que fez eu ter falhado nas minhas metas operacionais? A falta do controle. Eu cheguei nessa conclusão. Tá, eu já defini aqui o que eu tenho que fazer. O que eu falei? Eu falei por quê? Porque faltou controle das minhas emoções e da minha mente. Na hora de aperto, eu fui comer uma pizza inteira. Na hora de uma decisão estratégica de guardar dinheiro, eu fui gastar. Por quê? Sendo que eu sabia o correto. Por que eu falei? Porque faltou controle emocional das emoções e da mente. E aí, eu tenho uma frase aqui muito poderosa, anota ela aí também, reflita sobre ela. Olha, veja bem, se regular o emocional, a mente, ela foca. Se a mente foca, a execução acontece. Veja que a execução ela falha pelo desvio do foco da mente e do emocional. E naturalmente, se a gente consegue executar, a alma entra em paz. Quantas vezes no final do dia, ou no próximo dia, a gente olha para o dia passado e fala, caramba, fiz tudo o que eu queria. Isso é alma em paz. E que, a partir do que a gente vai construir hoje, eu tenho certeza que a transformação que você vai ter até o final desse vídeo vai garantir que você não faça isso por apenas um dia, uma semana ou um mês. Mas pro resto da sua vida. E aí sim você vai alcançar tudo e qualquer coisa que você desenhar. E aí, com as emoções reguladas, mente focada, execução de alma em paz, você será capaz de qualquer coisa. Esse foi o ganho tático. Agora, né,
Eu sei o operacional, que é a rotina. Eu sei o tático, que é o controle da mente e das emoções. Só que só isso não é o suficiente. Aqui eu cheguei em 50%. 50% das pessoas talvez cheguem aqui, 50% não. E agora a gente vai entrar onde apenas 1% das pessoas entram. Onde os grandes atletas entram, onde os grandes empresários entram, onde os grandes santos da igreja entraram, onde aquela pessoa que você admira, escolha aí uma pessoa que você admira muito, que você queira modelar, que você acha que o que ela fez foi incrível, que o estilo de vida dela é o que você gostaria de ter. Mentalizou? Essa pessoa descobriu isso aqui. Ela fez a camada estratégica. Ela teve um ganho estratégico. E aí, antes da mente e das emoções, antes do shape da empresa e da família, existe o que eu decidi ser, independente dos resultados. Independente da hora se existe alguém olhando. Então, não é o que você quer, não é o que você faz, não é o que você conquista, é o que você escolhe ser quando ninguém está vendo. Porque quando ninguém está vendo, a sua identidade ela não muda. Veja bem, se você não parou para definir a sua identidade, talvez na rua você fala que você não fuma. E escondido na sua casa você fuma. Porque a sua identidade é de quem fuma. Mas para a sociedade você quer falar que não. Na hora que a câmera apaga, na hora que você está sozinho, se revela a sua verdadeira identidade. Então observe, inclusive, pare agora. Escreva tudo o que você é na hora que você está sozinho que você não quer ser mais. Esse processo de reflexão é muito importante para a construção da sua nova identidade. Porque a gente vai precisar definir o que a gente não quer ser também. Então a gente vai definir o que a gente quer ser e o que a gente não quer ser mais. E tudo que a gente faz na hora que a gente está sozinho é a nossa identidade hoje. Então eu sento e escrevo. Vou treinar todos os dias. Eu vou comer certo todos os dias. Eu vou juntar dinheiro todos os dias. Você fez metas para a sua identidade que está fragmentada. A sua identidade que está doente. A sua identidade que você até hoje não parou para pensar. Qual é a sua identidade? Então a sua identidade atual ela é fruto da reação do dia a dia. Dos TikToks que você viu, das dancinhas que você viu, dos seus amigos que você nem conversa mais, mas o que você viveu com os seus amigos no passado moldou essa identidade. Para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu precisei abrir mão de muita coisa do passado. Hoje eu moro em Florianópolis, já morei em São Paulo, já morei em Brasília, e eu cresci a maior parte da minha vida em Belo Horizonte. Eu tenho amigos que eu guardo até hoje no fundo do coração. Mas na época que eu morava em Belo Horizonte, na minha adolescência, eu construí hábitos que eu não me orgulho hoje. E que eles só foram mudar na hora que eu mudei de estado. Por quê? Eu não tinha a habilidade de construir uma identidade nova. Então, o que funcionou para mim foi ter mudado de estado. Mas, entretanto, eu me orgulho muito de ter feito isso, de ter mudado de estado. Eu poderia, se eu tivesse esse recurso na mão de mudar a minha identidade, me manter lá e mudar a minha identidade. Tendo o poder de mudar a sua identidade, entendendo como fazer, você pode tudo e qualquer coisa independente do lugar. Mas você vai parar e entender quem eu não quero ser mais, com quem eu não quero andar mais, que hábitos eu não quero ter mais. Você vai escrever. Porque a partir daquilo a gente vai criar a antítese. A antítese é ao contrário disso, porque ao contrário disso, baseado no que você quer ser, é que você vai conseguir construir. E aí, no nível mais profundo, nosso ganho mais estratégico, eu refleti muito sobre isso, nasce da ordem interior. E aí é o que eu venho refletindo aqui com você esse tempo todo. Existem 3 grandes ganhos estratégicos que é o que vão fazer a gente alcançar os nossos objetivos e metas. Não só de 2026, mas do resto da nossa vida. Que é, 1, identidade. Quem sou eu? Quais são os meus valores inegociáveis? E construir uma ordem interna. Porque eu posso ter identidade, eu posso ter os valores. Mas se eu não construir a ordem interna, ainda vai ser falho. Porque eu vou cair. E todo mundo vai cair. A diferença é a velocidade com que você levanta e a direção que você está indo. Então, quando a gente fala de identidade, pare agora, porque a partir de aqui a aula começa a ficar densa. Tá? Até aqui foi conversinha, até aqui foi diversão. A partir de agora é a aula densa, mas poderosa. Eu deixei da forma mais lúdica para que você possa entender, para que uma criança possa entender. E o que vai fazer a diferença de quem vai conseguir construir tudo e qualquer coisa é o quanto ela vai se dedicar a entender o que eu estou mostrando agora. E para isso, você vai precisar fazer um ritual. Você vai beber um copo d'água, você vai sentar da forma correta na cadeira, vai tirar toda a distração,
Vai respirar fundo, segurar 2 segundos, soltar e se manter presente. Vamos nessa. Identidade, tá? Para a construção da nossa identidade, a gente vai definir, né? Que aí tem um grande erro, né? Que a gente define as metas sem definir quem a gente é. Então a gente vai definir quem a gente é, tá? E a pergunta central é: responda essa pergunta. Quem eu preciso ser para viver a vida que eu quero? Se você é um Zé Droguinha que adora ir pra festa, não guarda nenhum centavo, come besteira todo dia, não tem profissão, não estuda, não tem hábito de estudar, essa identidade, que é o que repete essas rotinas diariamente, ela é capaz de construir uma família com muitos filhos, uma empresa de altíssimo faturamento, um shape espetacular? Não. Definitivamente não. E eu quero te trazer uma reflexão que é: nós não somos indisciplinados. É impossível ser disciplinado. É simplesmente impossível ser disciplinado. A grande questão é que como a gente não definiu bem a nossa identidade, a gente está sendo constante em ser um merda. Já que eu não defini minha identidade, eu vou ser qualquer coisa. E qualquer coisa, eu vou fazer o que é mais prazeroso. Eu vou inverter a ordem. Veja bem agora, porque lá no final a gente vai fazer a reflexão. A gente vai definir uma ordem. Hoje a gente inverte a ordem. Como eu não parei para definir quem eu sou, o que eu quero de verdade, eu vou só no prazer. Eu vou só na comida hiperpalatável. Eu vou só ficar no sofá. Eu vou só gastar tudo que eu ganho. Eu não vou investir. Eu não vou cuidar de mim. Porque eu não defini minha identidade. E aí eu quero só o prazer. Porque o prazer, obviamente, ele é muito gostoso. E a gente está sendo constante na busca pelo prazer hedonista a todo custo. Veja bem, nós não somos inconstantes. Só estamos sendo constantes na coisa errada. E isso é libertador. Porque isso que eu estou lhe mostrando agora mostra que você já está pronto para ser. Você já é pessoa constante. Se você chegou aqui achando que você falhou por inconstância, observe que você é um dos mais constantes homens, seres da Terra. O que falta é saber, é mudar a sua identidade, os seus valores e a ordem, porque a constância você já tem. E aí, frase poderosa: não existe vida grande com identidade pequena. E agora a gente vai construir essa identidade, tá? Os efeitos da identidade é que, primeiro, os hábitos deixam de ser sacrifício. Porque, de novo, você já tem os hábitos. Só que é os hábitos de fazer merda. E a gente não exclui hábito. Existe o livro O Poder do Hábito e ele fala perfeitamente sobre como não é possível excluir hábitos. O que a gente tem que fazer é mudar os hábitos. É pegar um gatilho e colocar outro. A constância da nova vida, ela vai se tornar natural, porque você tem uma identidade alinhada, tá? E aqui qual foi a reflexão que eu fiz para descobrir a minha identidade? E aí, adiantando, eu construí a minha identidade de construtor. A minha identidade é de um construtor. Eu quero construir legado, eu quero construir família, eu quero construir empresa, eu quero construir shape. Eu quero construir uma vida digna, eu quero construir uma vida temente a Deus. Eu sou construtor. E aí você vai fazer essas perguntas para descobrir a sua. Você vai descobrir a sua e vai brincar. E, para você que chegou até aqui agora, eu tenho uma surpresa. Eu vou te entregar no final dessa aula um prompt, porque eu peguei tudo que eu construí. Eu vou até te mostrar aqui, ó, já. Eu tenho aqui o pensamento estratégico, meus valores pessoais, a minha ordem, o meu manifesto pessoal, o meu OKR pessoal. Isso tudo eu construí com muita labuta. Por um mês estou fazendo isso. Eu condensei tudo, subi na inteligência artificial, mostrei tudo que eu fiz e pedi para ela construir um prompt baseado em tudo que eu fiz, em toda a engenharia que eu utilizei, para ela te fazer perguntas para você sair, depois de ter respondido as perguntas, com o seu manifesto pessoal, né, com a sua ordem. Algumas coisas você tem que definir sozinho, os seus valores, tá? Você pode utilizar o ChatGPT, mas é muito importante um momento de reflexão interna para definir sua identidade, seus valores. A partir do que você definiu o essencial, você pode e deve utilizar a inteligência artificial para construir uma documentação. Porque de quem você é,
vai sair uma documentação poderosa, como por exemplo um manifesto, pessoal. Eu vou te entregar. Voltando. Quais são as perguntas essenciais? Qual vida quero sustentar por décadas? Então eu vou definir algo que eu sei que eu quero por décadas, não por um ano. Porque para eu fazer uma viagem para o Chile, eu preciso mudar coisas por um ano. E mesmo assim você não consegue. Então, o que nós vamos desenhar aqui agora precisa ser algo sustentável por décadas, por resto da sua vida ou mais. Que tipo de pessoa vive essa vida? Ache pessoas para modelar, pessoas que são exemplo, né? Que identidade antiga eu preciso enterrar? Então, quando a gente fala de pessoas que vivem essa vida, você vai escolher uma pessoa que você admira muito o trabalho dela, é a vida que ela construiu. Eu vou trazer um exemplo meu, particularmente meu. Eu admiro a vida do Ícaro de Carvalho, construtor do Novo Mercado. Ele construiu uma empresa do digital que fatura milhões de reais, ele construiu uma família com mais de 4, 5 filhos, ele teve uma origem muito parecida com a minha, né, que de uma adolescência de utilizar drogas, de ter se perdido na vida, de saber para onde vai, testado várias coisas, mas que sabia desde sempre que ia construir algo gigante. Então o Ícaro saiu de um lugar muito parecido com o meu e alcançou um estado desejado, que é o que eu quero alcançar. Então, quais comportamentos essa pessoa tem ou nunca tem? Acha a pessoa que você quer modelar, tá? Espero eu também que faça esse trabalho de pensar assim, essa pessoa é exemplo em quais áreas? O Ícaro, por sorte, aqui ele é exemplo em muitas coisas para mim. Mas às vezes a gente tem uma pessoa que é exemplo em uma área específica, mas na outra não. Então é importante ter esse discernimento. E aí, né, qual identidade antiga eu preciso enterrar? Lembra que eu falei? Para e aí, vê. Você é uma pessoa constante. O que com constância você está fazendo que é ruim? Que são os padrões que você precisa romper. Você vai ter que escrever isso tudo. E no final eu vou te dar o prompt, ele vai te fazer essas perguntas também. Mas mais importante do que responder um prompt é você entender a estratégia. Que é o que eu estou te ensinando aqui. E a estrutura da identidade, tá? No final, você vai ter uma estrutura que você vai poder dizer assim, eu sou o homem ou mulher que, por exemplo, eu sou o homem que vai construir o maior time de futebol do mundo. Por quê? Porque é uma meta linda, maravilhosa. Quem não gostaria de construir o maior time? Mas por quê? Porque eu quero ser um legado para a história do futebol. Excelente, já tem um motivador maior que eu. Eu quero ser o maior exemplo do meu filho. Quero que o meu filho tenha um time de futebol, algo que seja externo. Porque às vezes só por nós a gente não faz. E por isso eu sou o tananã. Vamos refazer. Eu sou o homem que vai descobrir a cura do câncer. Eu gosto de sonho assim, ambicioso. Porque eu quero curar o meu filho, o meu tio, o meu cachorro. E por isso eu vou ser a pessoa mais disciplinada em estudo científico da Terra. Eu sou uma pessoa extremamente chamada por meus amigos, às vezes, megalomaníaca. Então aqui, até nos exemplos eu estou tentando ser um pouco mais centrado, mas só vem coisa gigante. Tá? Eu tenho um exemplo aqui que vai tangibilizar melhor. Aí, ó. Eu sou um homem que constrói... é o meu. Oh, que beleza. Excelente, é o meu. Veja bem. Eu sou o homem que constrói... Lembra que eu falei, sou construtor. Porque nasci para deixar legado. Ou seja, eu quero construir não só para mim, para mostrar o quão grande é a minha obra, mas porque eu quero deixar legado para meus filhos e exemplo para outras pessoas. E como eu tive o Ícaro de exemplo, e Jesus como exemplo, e outros santos como exemplo, e outras pessoas incríveis como exemplo, eu quero deixar um legado de exemplo de coisa boa e de superação para os meus filhos, para minha família e para outras pessoas. Então eu sou um homem que constrói, porque eu quero deixar legado. E para isso eu ajo com ordem e disciplina. Sem ordem, que eu vou mostrar para vocês, e a disciplina, eu não vou conseguir construir. E eu não vou conseguir deixar legado. Então eu preciso definir o que eu quero fazer, o porquê eu quero fazer e como eu vou fazer. Muito bom, né? Princípio. E aqui você já deve ter percebido que as pessoas não falham por falta de motivação. Elas falham por falta de identidade. A gente está motivado o tempo todo, mas às vezes motivado em fazer merda. A gente precisa voltar e reestruturar a nossa identidade, tá? E a identidade, ela vem antes do hábito. A identidade, ela vai sustentar a disciplina. Nós vamos montar a disciplina que a gente vai seguir, os hábitos que a gente vai seguir. Só que a gente só vai seguir porque a gente definiu muito bem a nossa identidade.
A identidade vai sustentar a rotina, ela sustenta as metas. E rotina sem identidade não tem como durar. Hábitos sem identidade vira castigo. Veja comigo. Se você constrói, né, desenha um hábito que você quer seguir, e ele está sendo um castigo, é porque você não mudou a identidade. Se a sua identidade é um fumante, você desenha o hábito de parar de fumar, é um castigo por quê? Porque você não mudou a identidade, você mudou o hábito. Se eu mudei a identidade, eu decretei que eu não só não sou um fumante, mas eu sou algo, porque o não é muito pouco. Então, minha identidade é de não fumante. Porra, que bosta, né? Em vez de você parar pensando no que você quer ser, você está pensando no que você não quer ser só. É importante saber o que não quer ser, mas muito mais importante é saber o que eu quero ser. Então, eu sou um atleta porque eu quero levar saúde para outras pessoas, porque eu quero poder brincar com meus filhos, porque eu quero fazer aventuras radicais, porque eu quero viver por muitos anos para deixar um legado. Então, por isso, eu como bem, não fumo, não uso droga, eu estou mudando a minha identidade e não o hábito. Se você mudar só o hábito nesse 2026, você vai falhar. Desculpa aí, meu irmão, mas tu falharás. Eu não quero que tu falhes. E por isso, estou trazendo aqui essa aula espetacular que ela está apenas no começo. Começo não, a gente está na metade, mas agora vai ficando cada vez mais interessante. Olha só que legal, agora a gente vai falar de valores, né? E aí, como eu disse como exemplo, toda empresa que se preste tem missão, visão, valores. E você, muitas vezes, não sabe os seus valores. E aí, os valores eles são importantes porque eles determinam como você vai agir no automático. Porque constância não é algo que precisa ser doloroso. A gente faz essas coisas no automático. Se a gente definir nossa identidade e nossos valores, quando a gente incorporar isso, todas as nossas decisões que elas são ali no automático, elas vão estar alinhadas a esse valor e a essa identidade, né? Então, ter bons valores, ter definido os valores negociáveis, criam coerência entre você e o que você faz, mantém a direção nos dias difíceis, porque você vai lembrar, porra, isso não é meu valor é X, então eu não vou falhar aqui. Né? Eu trabalhei no G4 Educação e alguns valores marcam muito, como somos a tropa de elite. Então, se o seu colega começa a falhar, você conversa com ele, cara, aqui é a tropa de elite, você chegou aqui porque você é um dos melhores, você vai conseguir. Ou tinha um outro valor muito intrínseco que era, não temos braço curto. Então ninguém fica braço curto, né? Ou seja, não alcança, não faz as coisas, ninguém fica de mimimi, a gente faz o que tem que ser feito. Esses valores norteavam a cultura do G4. E agora você vai definir os valores que vão nortear a sua vida. E que nas suas conversas internas, ou porque você vai compartilhar isso com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua mãe, com seus familiares, com seus amigos mais próximos, eles vão te cobrar inclusive seus valores. Olha que poderoso. E aí, naturalmente, reduz dúvidas na tomada de decisão, evita a autossabotagem, ajuda a sustentar as metas a longo prazo. Como eu disse, aqui a gente vai construir algo que vai ser importante para que nós alcançamos toda e qualquer coisa daqui para sempre. Não vai ser um ganho de um ano, vai ser um ganho para o resto da vida. Então observe, talvez você esteja ficando cansado, tá? Se você quiser pausar esse vídeo para ver depois, tudo bem. O importante é estar presente. Isso aqui realmente é um conteúdo mais denso e esse conteúdo tem o poder para mudar a sua vida para sempre e para melhor. Não é um videozinho, não é um podcast, não é um entretenimento, não é um ganho tático operacional que vai te dar um ganho agora. Se eu te ensinasse aqui a fazer brotar no seu colo 100 mil reais, esse é um ganho tático. Se você não mudou sua identidade, esses 100 mil reais vai mudar, vai se perder. Esse ganho é o maior ganho, o mais importante ganho que você pode ter na vida. E aí, a gente vai falar agora de como descobrir os valores. Tá? Observe onde você se decepciona consigo. Observe o que você admira profundamente nos outros. Observe as decisões mais difíceis da sua vida. O momento de orgulho verdadeiro. E algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo. O que é negociável na minha vida? O que eu jamais sacrificaria mesmo por dinheiro? Pelo que eu quero ser lembrado? E precisa de um momento de reflexão para responder essas perguntas. Às vezes a gente não tem ela de bate-pronto. Tá? Então, você vai responder essas perguntas. E você vai desenhar 20 valores. Tá? Só um ponto antes, que é observe, né, o que você protegeria mesmo se ninguém soubesse. E aí é aquilo que eu tenho falado para vocês aqui. Valor é aquilo que você sustenta no secreto. E aí nós vamos escolher os nossos 5 valores, o seu, tá? Você vai fazer uma lista com 20, vai botar lá.
eu quero construir legado, eu quero honrar, verdade absoluta. Você pode inventar o nome que você quiser, igual o G4 tem nomes legais. Você vai cortar pela metade. Você vai botar 20 que são importantes para você, de verdade. Não só porque o nome é bonito. Você vai cortar em 10. E aí você vai refletir. Quais são inegociáveis para mim? Como ajo de novo quando ninguém está vendo. Esse valor ele é tão negociável que talvez ele ainda não é, mas agora ele vai ser que você tem certeza que esses 5 você vai manter mesmo quando ninguém estiver vendo. Então você vai cortar e vai ficar 5. Esses 5 restantes são os seus pilares. Tá? As metas, elas mudam. O seu plano pode mudar. A rotina pode mudar. Mas os valores, não. Eles sustentam todas as camadas. E aí uma vida sem valor é sem eixo. Descobrir os valores e descobrir o próprio norte. Tá? E aí, né, como eu disse, são 5 valores. Tá. E aí, aqui eu tenho alguns exemplos. Esse aqui é um dos meus, responsabilidade radical. Então eu poderia ser só responsabilidade, eu sou responsável. Mas a minha é radical. Então, se eu estou diante de uma irresponsabilidade, eu vou lembrar, eu não honro a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é radical. Ela é honradíssima. Não tem como eu falhar com ela, porque ela é intrínseca, ela é radical pra caramba. Né? Integridade, autonomia, honra, lealdade, serviço é um dos meus valores, porque eu entendo que liderar é o mais alto grau de serviço. Liderar é serviço. Eu sou líder. Eu sou chefe, eu sou empresário. Eu vou liderar na minha família, na minha empresa. Eu vou liderar a construção do meu shape. Isso é servir. Preciso servir a minha, servir a minha família, servir a minha empresa, servir o meu time, servir meus clientes. Serviço. Servir é algo meu. Pode ser o seu também. Legado, verdade, coragem, ordem, fidelidade, presença, justiça. E aqui os meus, como eu disse, né, responsabilidade radical, integridade interna, autonomia, honra, lealdade, serviço, legado. Tá aqui, ó, nos meus valores, né? O prompt que eu vou entregar para vocês, você vai saber os seus valores, só que ele vai te entregar aqui um aprofundamento. Presença verdadeira é estar inteiro, corpo, mente e espírito. Você vai ler isso aqui uma vez por semana. Eu estou lendo uma vez por semana. O meu manifesto pessoal eu leio todo dia. Os meus valores e muitos dos outros documentos que eu tenho aqui, eu leio uma vez por semana. Para eu garantir que eu estou indo rumo para onde eu quero ir de verdade. E, pô, tem uma frase aqui que ficou espetacular que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sigo o resultado. Eu não persigo resultados. Eu construo a ordem. E os resultados me seguem. Nós vivemos essa vida da busca pelo resultado. E isso é invertido. Por isso que eu falo da importância da ordem. Eu construo a ordem. Eu sigo os meus valores. Eu sigo a minha identidade. E os resultados, eles vão me seguir. Eles vão correr atrás de mim. Né? E nós, muitas vezes, correndo atrás do resultado, a gente até alcança um resultado. Mas para alcançar ele de novo é uma labuta infinita. Por quê? Eu não construí a estrutura para receber os resultados. Eu consegui pescar um. Com o que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter estrutura para pescar infinitas vezes. Porque vai ter fácil acesso, porque eu construí o alicerce para isso. E por último, e mais importante, nós estamos chegando na reta final, é a ordem. Veja bem, a gente definiu nossas 3 macroáreas. A minha, família, shape, empresa. Eu defini minha identidade, que é de construtor. Eu defini os meus valores, que é aqueles ali. Agora eu preciso definir a ordem. E aqui tá, é o 0,01% da população que chega e por isso ela constrói tudo e qualquer coisa. Para tudo que você está fazendo, porque isso daqui vai garantir, vai mudar. Antes mesmo de fazer executar o que está aqui, só de ouvir o que eu vou dizer aqui, vai virar uma chave na sua cabeça. O que é ordem? Ordem é a capacidade de colocar cada parte da vida no lugar certo. Corpo, mente, emoções, alma e espírito. Para que você possa agir conforme seus valores e identidade. Sem ser dominado pelo caos interno e o externo. Então veja bem, nós definimos aqui os nossos valores e a nossa identidade. Tá ótimo isso daqui. Tá, isso aqui já tem poder para mudar a sua vida.
Só que se eu não definir a ordem interna, que é a capacidade de colocar cada parte da vida no lugar certo, vai ruir. Por quê? Mesmo sabendo a minha identidade e os meus valores, vai ter um dia difícil, vai vir uma crise, vai vir uma tentação, e vai fazer com que a gente volte atrás e perca esse ganho valioso. O caos interno e externo vai fazer com que a gente não siga, porque a gente não tem a ordem. Talvez não esteja fazendo sentido, mas preste bastante atenção, porque no final desse tópico aqui da ordem vai fazer total sentido para você. E qual é a estrutura da ordem? Veja que agora o que eu vou mostrar para vocês é um dos maiores ganhos que eu posso trazer. A ordem, a estrutura é dever, disciplina, resultado, prazer. E nós hoje, o que a gente busca mais? Prazer, hedonismo. É reels, é comer besteira, é sexo, é ver TV, comer doce, é gastar, ir no shopping, é prazer. Prazer. Prazer é lindo, é excelente, ele é importantíssimo para a nossa vida, mas ele é o final. Não só porque ele é o final, porque ele vai ser pouco. Não é isso que eu quero dizer. Nós vamos ser abundantes em prazer, mas sim porque a gente criou uma estrutura que o prazer ele é consequência natural do resultado, que é consequência natural da disciplina, que ela é consequência natural, ela que é tão difícil disciplina vira consequência natural e leve, porque ela é consequência do dever. O que eu devo ser? O dever de ser nasce da identidade. Observe que eu poderia ter lhe dito que o mais importante é dever, disciplina, resultado e por último prazer, mas se nós não tivéssemos desenhado a nossa identidade e nossos valores, disso não servia nada. Então, agora que temos identidade e valor, eu posso dizer para você que o dever, que é a base da estrutura da ordem, nasce da identidade. Esse dever é aquilo que precisa ser feito porque corresponde a quem você decidiu ser. Então eu defini ser construtor, então eu tenho o dever de construir. Eu não só escolhi, eu vou construir quando eu quero. Não, porra! Eu vou construir todos os dias, é o meu dever. Eu decidi por livre e espontânea vontade ser construtor. Eu decidi. É minha identidade, é meu valor. Por quê? Porque eu quero construir empresa, shape e família. Por quê? Porque eu quero deixar legado. Então, é o meu dever, enquanto pessoa líder, construir. Então, fica muito mais fácil decidir, seguir a disciplina. Então, o dever que nasce da identidade é aquilo que precisa ser feito porque corresponde a quem você decidiu ser. Independente do humor, vontade ou circunstância. Reflita sobre isso um segundo enquanto eu bebo um gole de água. Vai ter dia que você vai estar mal-humorado, que você vai estar sem vontade. E aí, a gente ouve os coaches falar, os mentores, os professores. No dia que você estiver triste, entra a disciplina. Excelente, é verdade. Só que, se eu não definir a minha identidade e a ordem, e não ser o meu dever, é por isso que a gente falha. A gente está ouvindo aqui, não, eu preciso usar a disciplina. E por que a gente não usa? Porque a disciplina está ocupada com a identidade de merda que eu sou hoje. Tá entendendo? A gente precisa mudar a identidade. Primeiro eu vou definir. Porque o processo de mudar é realmente um processo. Agora, mas definir é um negócio que você faz agora. Eu defini a minha identidade. A partir de agora ela é outra. E agora eu vou construir uma disciplina baseada nela. Porque a disciplina que está rodando, você é altamente disciplinado em fazer besteira. A disciplina já está rodando, ela é um software que está rodando. Agora a gente vai fazer um boot e formatar esse computador com outro software, porque a disciplina já existe. Nós vamos só manter ela rodando agora com um novo software. E aí, naturalmente, né, o dever vai definir essa direção. Está começando a fazer sentido, imagino eu. E aí, se você sabe o seu dever, eu como construtor eu tenho o dever de construir, e você como pintor tem o dever de pintar, você como pai tem o dever de ter filho, você como empresário tem o dever de crescer empresa, você como marceneiro tem o dever de construir os melhores marcenarias. Reflita comigo, toda pessoa incrível, ela tinha um dever muito grande. Para com ela, com a sociedade, com a família, com o que ela amava. O maior biólogo da Terra, ele tinha um dever com as plantinhas.
Por isso que ele fez o trabalho tão perfeito, porque a disciplina já é algo intrínseco de todos nós. A gente só precisa definir a nossa identidade e o dever. Né? E a disciplina é o repetido dever. Eu sei o meu dever. Eu sei o que eu devo fazer. Por livre, espontânea vontade, por amor e por paixão. A disciplina é só a estrutura. E vai ser muito mais fácil seguir ela. Né? Fazer o essencial mesmo sem motivação. Por quê? A motivação, às vezes, ela vai embora. Né? Mas a disciplina não. Só que, porque, como eu te falei, você está sendo disciplinado absurdamente. É a pessoa mais disciplinada da Terra em fazer merda. Como eu mudei a identidade, mudei o dever, a disciplina vai continuar rodando. E mesmo, porque vai ter dias de motivação. Independente se você tem a identidade correta ou não, vai ter dias que você está mega motivado. Você vai correr 150 km, nadar 80, comer nada, ler 100 livros, porque você vai estar motivado. Independente se você é uma pessoa disciplinada ou não, tem identidade ou não, tem dias motivados. Agora, mesmo quem tem identidade correta, vai ter dias que ela não vai estar motivado. Vai estar chovendo lá fora, vai ter um luto que morreu na família, vai estar passando por um momento difícil de tentação. E aí nessa hora entra o dever, a identidade. Você sabe o que você tem que fazer porque você definiu quem você é, o que você quer fazer de verdade, sua identidade. Eu defini minha identidade, os meus valores. Eu vou olhar para meus valores, né? Aqui no meu valor tem legado. Então, isso que eu estou fazendo, ele deixa legado ou não? Tem honra. Isso honra a mim, meus planos, minha meta, minha família ou não? Você tem onde recorrer. Onde a motivação só que foi embora, você vai utilizar a disciplina, que é a repetição do dever. Quando você lembrar por que eu devo fazer isso, e eu devo fazer isso não porque eu devo a alguém. Esse é o grande ruim, né? Eu devo a alguém. Porra, que merda mesmo, né? Agora, eu defini por livre e espontânea vontade a minha identidade. Agora eu devo a mim mesmo. Então eu tô devendo a mim, então excelente. É o que eu tenho que fazer de fato. Mesmo nos dias mais difíceis, e eu vou fazer porque eu sou uma pessoa onde os meus valores têm honrar. Eu vou honrar. Eu tenho autodomínio. Eu tenho responsabilidade radical. Então eu fecho as arestas para alcançar tudo que eu quero na vida. Construir uma empresa de 10 milhões, ter muitos filhos, ter o shape, ajudar muitas pessoas, construir legado. E aí, já que eu sei o meu dever e a disciplina eu repetir, repetição do dever, né? A partir de agora eu vou transformar essa disciplina em ação. Tá? E aí que é legal, olha que frase legal. Disciplina transforma a identidade em ação. Eu defini minha identidade lá. A disciplina é o que vai garantir a ação diário. E aí, como eu defini minha identidade, eu sei o que eu devo fazer, eu tenho disciplina, o resultado ele vai vir. Ele é consequência natural da ordem estabelecida. É a evidência externa de uma vida organizada. E olha que poderoso. Crescimento cumulativo e sustentável. Muitas vezes você alcança o resultado. Às vezes você põe ali, ó, eu quero juntar R$1.000. Excelente, você junta R$1.000. Mas você vive esse ciclo de juntar R$1.000, que você não consegue juntar 10, 100, 1 milhão. Por quê? Porque o crescimento que você teve, ele não era cumulativo e sustentável, porque ele não estava orientado, suportado numa cama, fundamentado em uma identidade e em disciplina. Já que eu tenho identidade, eu sei o que eu devo fazer, eu sei minha disciplina, eu sigo minha disciplina, o resultado é consequência. Todo dia vai ter resultado. Todo dia vai pingar dinheiro na conta. Todo dia você vai fazer o que tem que ser feito. E aí, prazer vem natural. Porque o prazer é a recompensa legítima para o resultado. Ele é mais do que merecido. O prazer muitas vezes vai ser a celebração, o descanso, a renovação. Aquelas pessoas que fazem o que hoje pra gente parece tão chato, mas ela faz todo dia com tanto prazer. Por quê? Ela sente um prazer absurdo de estar seguindo a ordem. Porque ela não é... O prazer não é só porque, nossa, eu tenho prazer na disciplina, como a disciplina é gostosa. Ela pode até ser. Mas esse prazer, ele nasce de eu estar seguindo a minha identidade. O que pode ser mais prazeroso do que eu ter definido algo que é incrível e seguir ele todos os dias. E na hora que eu colho os resultados, eu falo, caramba, a vida é incrível.
Disciplina não é para ser chato. Rotina não é para ser moroso. Ela é recheada de responsabilidade. Mas ela não pode ser algo que te deixa triste. Você pode acordar um dia desmotivado, mas não é algo para ser triste. E não vai ser, porque você definiu identidade, missão, visão, valores, dever, disciplina, resultado. E aí, prazer no lugar correto fortalece a disciplina. Porque se seu prazer ele é fruto da disciplina, você vai fazer mais disciplina. Se o seu prazer é fruto de ver um TikTok na hora de fuga, você vai ver cada vez mais TikTok, cada vez mais fugir e cada vez morrer mais rápido. A sua fuga para comer besteira, para sexo hedonista, para ver TikTok, é a sua morte. Você está investindo disciplina, uma disciplina absurda, em suicídio. Na sua morte, infelizmente. Né? Mas, felizmente, se você está aqui, você mudou isso para sempre. E você não investe mais na sua morte, você investe na sua nova identidade, naquilo que você decidiu ser, porque você tem paixão por aquilo, que você conseguiu investigar o que arde no seu coração. E aí tá aí a ordem correta, é dever, disciplina, resultado. E aí o prazer é consequência. O prazer é consequência, resultado inevitável de uma disciplina que vai ser leve, porque o dever é natural. Que esse dever não é algo penoso. Esse dever ele é fruto da identidade que você desenhou para você. E você desenhou porque você colheu no fundo do seu coração o que arde lá, a sua grande paixão. Poderosíssimo, né? Muito poderoso. E aqui eu quero te apresentar, a gente chegando bem nesse finalzinho dessa aula, o risco da inversão. Tá? Se o prazer ele vier antes do dever, impulsividade, procrastinação, fuga emocional, é aquilo, eu tenho que fazer tal coisa. Só que esse eu tenho que fazer algo, ele é fruto do que alguém disse pra mim, não é o que eu escolhi pra minha vida. E aí eu vou fugir pro prazer momentâneo, de fato, que é ver Reels, é ver série, é fugir, é viajar. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, realizada financeiramente, mas é depressiva, porque mesmo ela tendo resultado financeiro, ela está fugindo do dever dela. Aí ela precisa viajar, gastar, ir no shopping. Resultado sem disciplina, ele é instável. Isso aqui é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Cai 10 mil na sua mão. Não vai cair de novo, se cair só daqui a um ano. Se o resultado desse 10 mil é fruto da disciplina, ele vai cair todos os meses. Observe, se você é CLT e ganha 5 mil reais por mês, ele cai todos os meses, porque ele é fruto de uma disciplina. Por isso que é muito difícil empreender, que na hora que você sai para empreender, você não tem um caminho, você vai ter que fazer ali, e tem dias que você faz certo, tem dias que não, e por isso que o resultado é instável. Entretanto, existem empresas que o resultado tem altíssima previsibilidade. Por quê? Por que o G4 consegue crescer com tanta constância? Porque ele é fruto de uma disciplina, que é fruto de um dever, que é fruto de uma identidade, uma cultura, e uma missão, são valores. Tá? Toda empresa que tem previsibilidade de crescimento, e isso eu ensino, isso eu levo para as empresas que eu atendo, é porque ela tem missão, visão, valores muito bem definido. Cultura bem definida. E aí também a gente vai definir uma cultura, um processo, uma disciplina comercial que vai garantir previsibilidade de receita. E aí vai ter resultado, e que vai ser constante, porque vai ser fruto de disciplina. E aí a disciplina sem dever é essa merda. Que é uma rigidez vazia e insustentável. Se eu definir aqui que eu quero perder 10 quilos, mas eu não defini minha identidade, o porquê que eu realmente quero fazer isso, ou o motivo é um motivo frágil, fraco, eu quero impressionar alguém, porque motivozinho ruim, você não vai conseguir ter disciplina. Aí, ela tá ali, eu sei que tem que fazer disciplina, mas como ela não tem um dever, que é fruto da minha identidade, eu não consigo fazer aquilo com muita constância. Vai ser penoso, vai ser vazio, vai ser insustentável. E a consequência geral dessa inversão, ela é a sabotagem, ciclo de culpa, falta de constância, abandono das metas, uma vida vazia de arrependimento, de culpa, de inconstância, de autossabotagem. Mas isso aqui acabou na sua vida, na minha, na sua, e de quem estiver vendo esse vídeo, e de quem você mandar esse vídeo, porque você com certeza vai ser grato isso aqui tudo e vai compartilhar com um amigo, e vai transformar a vida dele. E a partir de agora, a gente segue a estrutura da ordem correta, que é dever, disciplina, resultado e prazer. A ordem é essa. Tem prazer, tá? Mas ele não vem primeiro. O prazer vai ser fruto de um resultado, que é fruto de uma disciplina, que é fruto do dever, que é fruto da minha identidade. Conclusão. Para nós chegar nessa reta final aqui da nossa aula, a hierarquia correta, ela não limita. Ela liberta da ansiedade.
A ansiedade é fruto dessa desordem. Quem vive pelo dever e disciplina não precisa ser escravo do prazer. Observe que pela falta de uma disciplina fruta de um dever, vivemos de prazer. É TikTok, é comida, é besteira, é sair, é fugir. Às vezes a gente até é muito disciplinado em fazer exercício, mas esse exercício é fuga ainda, porque o que arde no seu coração não era ser exercicista, né? Era construir algo, era servir a Deus, era ser jogador de futebol, ir para a lua. Faça essa dissecação de amnésia, de olhar para dentro, momento de meditação, esvaziar a cabeça e entender, qual que era a minha paixão quando eu era criança? O que eu queria fazer? Eu, quando fiz isso daqui, eu refleti muito. E eu lembro que desde jovem, eu sempre tive a paixão de conectar pessoas para que elas construíssem negócios. Que tá aqui, tá dentro aqui dos meus valores. Ó. Eu escrevi aqui, ó. Eu existo para levar pessoas à sua melhor versão, criando ambientes de alta frequência, onde elas se conectam, se descobrem e realizam o seu máximo potencial. Ou seja, eu peguei o que eu já queria desde jovem, que era conectar pessoas para aqueles negócios incríveis, e ainda coloquei ali uns detalhes, que é muito importante hoje, com a clareza que eu tenho hoje, da questão da alta frequência, né, de ela se realizar, de ela estar na melhor versão. Eu amo alta performance. E alta performance não é estar shapeado e fazer o Ironman. Alta performance é viver em alta frequência, intensamente, com muita disciplina, aquilo que arde no seu coração. E é para lá que eu quero que você vá. É para lá que eu quero, não só quero que você vá, como você vai ir. Tá? Porque essa aula pode ter explodido sua cabeça e você está se sentindo assim, pô, Lei, e agora? Como que eu executo isso daí? Tá louco, cara, muita coisa. Excelente, é muita coisa mesmo. Entretanto, todavia, aqui essa aula você vai poder revisitar. Eu vou deixar aqui o prompt para você poder conversar com o ChatGPT de uma forma estruturada para ele te dar um movimento pessoal, pensamento estratégico. E isso daqui é que eu vou te apresentar agora, tá? Que é excelente para você ter disciplina, que é o OKR. Aqui agora já não é filosófico, é questão meramente de gestão do que você fez para você. Toda empresa que se preze, ela vai ter uma forma de ser orientada à meta. Por exemplo, um dos serviços que eu presto eu entro e construo o OKR da empresa, que é o objetivo e os resultados chaves. O OKR, ou OKR, vem de Objective Key Results, ou Objetivo e Resultados Chaves. E agora, a gente vai utilizar esse recurso para a vida pessoal. E olha que incrível. Por quê? Por quê? Olha o que eu vou te entregar também, que é esse checklist aqui, que eu fiz o meu para 2026. Ele é fruto, todos esses pontos que estão aqui, né? Todos esses pontos que estão aqui, eles são frutos do OKR. Primeiro eu defini minha identidade, depois eu defini os valores, depois eu defini a ordem, e aí eu defini o meu OKR, meu OKR, né, para minhas 3 macro-áreas, e disso eu defini o que eu quero acompanhar diariamente. E aí eu coloquei aqui nesse checklist, tá? Que eu vou, no final eu vou dizer como você pode conseguir o seu. E aí, voltando aqui para nossa estrutura, o OKR pessoal, tá? E aí, como eu disse, antes a gente precisa definir a identidade, os valores, a ordem e as 3 macrometas. Definiu? Olha, excelente. Eu defini minhas 3 macrometas, eu defini minha identidade, eu defini os meus valores e eu tenho uma ordem interior estruturada. Você mudou sua vida. Agora eu vou te entregar um recurso de gestão para você ter métricas para acompanhar. Isso aqui é o auge do auge. Se até aqui era 0,1%, aqui, irmão, é eu, você, mais umas 3 pessoas só que tem isso aqui tudo. Tá? Então prepare-se, porque sua vida vai mudar completamente. O que é OKR? Eu te falei aqui agora, né? Objetivo Key Results. Então o OKR, ou OKR, é um método de foco que define exatamente para onde você está indo, um objetivo. E como saber se está avançando, porque eu defini um objetivo. Eu tenho minha identidade, eu tenho meus valores, eu tenho a ordem, eu vou chegar lá. Só que, se eu tenho uma estrutura que é essa que eu vou te apresentar agora, eu chego ainda mais rápido, porque eu estou acompanhando diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Eu tenho método de acompanhar se eu estou chegando mais próximo do meu resultado, do meu objetivo. Tá? E aí, como que eu construo esse OKR, pessoal? Primeiro passo, escolher o objetivo para macro área. Vou trazer os exemplos aqui, tá? Então, o objetivo ele precisa ser inspirador, qualitativo, apontar uma direção e não um número e responder o quê? E aí, depois que eu tenho o objetivo, eu vou botar de
Então pode ser 2. De 2 a 5 resultados, chaves por objetivo. Tá? Então, o resultado, agora sim, como resultado-chave, é algo mensurável. Uma quantidade clara, que responde como sei que avancei. E ele vai ser conectado com a rotina semanal. Esse QR, esse resultado-chave, deve ser visível na agenda. Ele deve virar uma ação diária e semanal. E aí você vai conectar ele com o checklist, que é aquilo ali que eu te apresentei, que você pode fazer o seu no Notion ou usar esse meu que eu vou disponibilizar aqui no final para vocês. Tá? Porque os objetivos, os resultados chaves que há, eles desdobram em comportamentos diários. Lembrando, poucos objetivos, recomendo 3, poucos QAs, né? 3 a 5, e observe, o OKR, ele não é lista de tarefa. O checklist é, só que a construção do OKR é uma direção estratégica, é esse ganho estratégico que eu falei para vocês, que é o que a gente deve buscar na nossa vida e na nossa empresa, tá? E aí aqui eu trouxe um exemplo, que tá bem legal esse exemplo, olha só. Aqui tem 3 OKRs, ó, o do Shape, o da empresa e o da família. Tá? Eu me inspirei nesse exemplo aqui nos meus. O meu mesmo é um pouco diferente, mas segue essa lógica. No do Shape, eu tenho 3 macroáreas, então vou ter 3 objetivos. No do Shape, construir um corpo forte que sustenta a construção da empresa da minha família. Veja bem, não é objetivo. Construir shape. Ter 10% de BF. Ficar bonito no espelho. Irmão, preenche o que isso? Se o objetivo tem algo maior por trás, ele fica muito mais fluido de acontecer. Porque ele responde àquilo que eu falei que é a sua paixão. É minha paixão, dever, missão, construir uma empresa e uma família. Então, o shape, o corpo forte, é para sustentar isso. Eu entendo que se eu falhar no corpo, no shape, eu vou falhar na empresa e na família, que é o meu maior objetivo. E aí eu tenho um objetivo muito claro no shape, construir um corpo forte para sustentar a construção da família e da empresa. E aí os resultados chaves são facilmente tangibilizados com treinar 5 vezes na semana, manter a alimentação 80% limpa. Como eu vou medir a alimentação? Lá no checklist, que eu vou pontuando ali os dias que eu comi certo ou não. Vou dormir em média 7 horas por dia, vou perder X quilos ou percentual dentro daquele trimestre. Por quê? Os OKRs, eles são mutáveis. Diferente de lá, da sua identidade e dos valores que são praticamente imutáveis e negociáveis, o OKR ele muda trimestralmente, igual em qualquer empresa. Ele muda trimestralmente, anualmente. Aqui você, depois de alcançar esse resultado aqui, você pode mudar. Dentro da empresa, eu coloquei aqui, construir uma empresa de 8 dígitos para impactar positivamente o maior número de pessoas e dar base para minha família. Eu poderia colocar aqui, como eu disse inicialmente, uma meta de 10 milhões de reais, mas isso quer dizer bulhufas. Só preenche o meu ego. E aí, no dia que tiver chuvoso lá fora, eu vou querer tomar um sorvete em vez de construir a minha empresa. Entretanto, eu defini aqui que eu defini uma coisa mais tangível, mas que ainda assim é aberto, 8 dígitos, mas que a missão, na verdade, é que essa empresa ela precisa existir e ser grande para impactar o maior número de pessoas. Porque eu quero o quê? Legado. E dar base para minha família. Eu quero ter muitos filhos, então eu preciso também ter um grande resultado financeiro. A empresa vai ser base. E aí eu tenho aqui o que acompanhar semanalmente. Uma newsletter, um vídeo no YouTube por semana, um conteúdo diário no Reels, TikTok, prospectar ativamente 10 pessoas, movimentar 10 negócios, fazer um evento mensal. E aí o da família, que no meu caso, o objetivo é crescer como um homem de fé, virtude, é preparado para construir uma família. É o meu objetivo macro de família. Que aí os QRs, os Key Results, os objetivos chaves, ir à igreja toda semana é altamente mensurável, é um ticket, fui eu não, porra. Orar todos os dias, prática espiritual, estar presente na comunidade, né? E aqui, para mim especificamente, você vai fazer o seu, né? Família, né? Eu preciso ter base moral, ética e espiritual para sustentar a família. Porque namorar, qualquer um pode fazer. Namorar e transar, irmão, uma criança faz, adolescente faz. Agora, ter base para uma família grande, honrar a esposa, os filhos, irmão, é um trabalho que precisa ser construído através de dever e disciplina. E aí vai ser resultado lá na frente. E, consecutivamente, um grande prazer. Né? Quantas vezes a gente invertendo isso, casa e separa. Por quê? Eu inverti. Eu botei resultado e prazer antes de ter construído a base para esse casamento.
Entendeu? O poder disso aqui? O poder disso, muito poderoso. E aí, como revisar o OKR? Semanalmente, tá? Onde avancei? Quanto avancei? O que preciso ajustar? Tá? Por que o OKR é tão poderoso? Porque eu defini o objetivo e o que eu vou acompanhar semanalmente. E aí eu vou ver, acertei quanto semana ou não? Por que eu errei aqui? E vou ajustar para a próxima semana. Depois eu vou ver o mensal. Onde que eu errei aqui? Eu vou olhar para aquela dash lá do checklist e vou olhar, porra, esses dias aqui eu tô errando muito sempre no mesmo dia. O que tá acontecendo nesse dia aqui? E aí você vai mudar. E a revisão trimestral, que é o fechamento do resultado, entender se eu preciso criar um novo OKR. Ou não, preciso continuar ele com os ajustes necessários. E olha que legal. A ligação entre o OKR e a ordem é que o dever ele vai sustentar o objetivo. A disciplina sustenta os QA, ou seja, eu estou tangibilizando o dever em um objetivo e tangibilizando a disciplina em os QRs. E o resultado prova o avanço no caminho, o prazer vem do fruto do resultado. E a ligação do OKR com o checklist é cada QR ele gera uma ação direta que está no checklist, que eu vou acompanhar diariamente. Então, o checklist é a versão eu estou operacionalizando a estratégia que eu defini no OKR. Né? Então, a nossa conclusão é: o OKR é o sistema que transforma a sua identidade em progresso real. Identidade define a direção, valores definem os critérios, a ordem define a estabilidade, o OKR define o avanço. Veja que legal o nosso checklist. Por quê? Vamos supor aqui, né, que eu lógico que é extremamente hipotético, né? Quero mostrar para vocês ali como é que fica. Porque aqui eu defini, né? Tá, o que eu preciso fazer? E você poderia ter feito isso daqui sem identidade, sem as coisas, mas ia ser vazio. Agora, eu sei que eu tenho isso aqui e eu não vou falhar porque eu sei a minha identidade, eu sei os meus valores, eu sei por que estou fazendo. E como humano, eu posso falhar em um dia. O que eu não vou falhar é no resultado, porque eu sei eu tenho as ferramentas para alcançar. Mas eu posso falhar um dia aqui, aí eu vou entender o que é que tá falhando aqui. Né? O que eu preciso mudar? E aquilo lá que eu vou estar preenchendo aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, vem para o meu dashboard, onde eu acompanho aqui. Ó, observe que no janeiro que eu preenchi ele brincando, né, eu tenho 22 hábitos todos, né? Completei 13, um progresso de 1% aqui, porque, né, faltou coisa pra caramba. E aqui é legal também, porque eu dou uma pontuação aqui, ó, para humor, para motivação, para ver como eu estou acompanhando isso aqui, para acompanhar esse resultado mesmo. Né? Olha que interessante, que aí eu pego no dia aqui, ó, no dia, esse dia, qual foi o dia esse aqui? Eu vou botar aqui 2, e aí no dia aqui da coluna E, que é o dia 3, eu vou ver que eu tive um dia ruim, por quê? E eu vou ver se nesse dia que foi meu humor, minha motivação estava mais baixa, o que eu fiz ou não aqui? O que faltou? E se isso aqui faltou, como eu vou arrumar? Ou seja, eu defini o estratégico, que é a minha identidade, eu defini o tático, que é o OKR, e defini o operacional, que é o que eu vou fazer diariamente. Ou seja, eu tenho a estrutura para alcançar toda e qualquer coisa, tá? Checklist diário, ele pode ser feito no Notion, na planilha, no bloco de notas, importa. Mas, né, não tem como melhorar o que você não é medido, então é importante. O meu é top, vocês viram aí, topíssimo, top 3, e eu vou te dar de presente. Pra quem virar membro. Pô, deu um trabalho, né? Todo o ganho que eu já fiz pra vocês aqui é ouro puro. E se você quiser receber o meu checklist, aquele ali, tá prontinho. Você pode só copiar, colar, mudar algumas coisinhas. É só você virar membro. Vire membro do canal, apoie essa iniciativa, compartilhe com os amigos e você vai receber esse checklist aqui, tá? Todo o conteúdo é de graça. O prompt eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, mas para receber o checklist, que é esse documento aqui incrível, que eu vou te mandar ele assim, você vai clicar, vai abrir, vai clicar em fazer uma cópia, depois que você fizer uma cópia, você vai poder editar, você vai ter o seu checklist perfeito aqui, pra você brincar. Tem uns campos já abertos aqui, mas você pode só mudar, tira, adiciona, você pode adicionar uma linha acima e adicionar mais um, ou excluir essas duas linhas aqui. Você vai deixar da sua forma, né? Porque ele já está estruturado. Ó, por exemplo, março, quer dizer, fevereiro é um mês de 28 dias. Tá bonitinho. No final você vai ter um dashboard aqui para você acompanhar o resultado do ano. Tá muito legal essa planilha, que dá para abrir no celular também. Galera, é isso. Quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam dessa aula. Vocês não deixem de compartilhar com pessoas que precisam receber essa mensagem, tá? Chegando aqui nessa reta final, né, eu trouxe aqui um pouco sobre como criar o seu checklist. Ali tá o meu.
Tá poderoso. Você vai criar o seu. Você pode usar o chat GPT para te ajudar. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? No de família, você pega o seu objetivo, que aqui tem o meu, e vai definir os itens diários. Pô, se eu preciso, né, construir uma família e me relacionar melhor com Deus, oração, leitura espiritual, reflexão, prática de virtude, né? Semanalmente eu preciso ir na missa. Da empresa que eu quero construir essa empresa de 8 dígitos, é um conteúdo por dia, prospectar 10 clientes. Veja que tá aqui, ó. Empresa, tá aqui em mente e foco, ó. Movimentei desse negócio, que é prospectar 10 clientes. Postei Reels, trabalhei focado 50 minutos. Não é porque eu vou trabalhar só 50 minutos, porque eu quero trabalhar focado 50 minutos, descanso 10, trabalho 50 minutos. Né? Máximo de 1 hora de Insta por dia, leitura e estudo, evitei multitarefa, temos observações aqui. Lado espiritual, fiz a oração, agi com honra, fiz a reflexão. Né? Reflexão tem aqui, ó. Tem que ajustar aqui. Muito bom. Mensais, né? Mensais aqui, revisão do funil e tal. Esse checklist é importante estar revisitando semanal. Você vai preencher ele diariamente. E semanalmente você vai ver onde está acertando, onde está errando, para você fazer um plano de ação para a próxima semana. Observe que a cada semana você vai estar mais correto. Você sabe para onde você quer ir. Vamos supor que você é a marinha portuguesa querendo ir na Índia. Você sabe para onde você quer ir. E aí eles, inclusive, fizeram isso. Eles saíram, eles foram circundando lá a África e voltava. E voltava. Eles sabiam de que ir. Aí toda vez ele ia um pouquinho mais longe, e aí ele voltava e desenhava a rota ajustada. E por isso que eles chegaram no Brasil. Por quê? Porque eles foram avançando. Se fosse direto, talvez eles morressem no meio do caminho, né? Regra de ouro, pra gente não esquecer, que o sistema vem depois do fundamento. Então, tudo que eu apresentei aqui do checklist do OKR é sistema. Você precisa ter o fundamento, a base forte. E aí, revisitando, né? Você vai definir o que você quer, o seu ganho operacional. Disso vai nascer sua macro área. Você vai definir sua identidade, os seus valores. A ordem interior vai criar um sistema de execução aqui, que é o OKR, o checklist. E eu trago minha mensagem final para você. Esse planejamento não é para fazer mais. Tá? Vai muito além disso. É para se tornar alguém capaz de sustentar o que você deseja. O que arde no seu coração, com essa estrutura, você vai alcançar. Eu não tenho dúvidas. E aí, lembre-se disso daqui. Antes de meta, identidade. Não adianta você desenhar a meta para o ano que vem, o quanto você quiser para sua empresa, para sua vida, se você não sabe qual é a sua... Não é que você não sabe, você não definiu sua verdadeira identidade, porque você já tem uma. Só que a que você tem hoje, ela é fruto da reação da vida. É do que você viu, de como seus pais te trataram, não é o que você escolheu. É a que te deram. E ela muitas vezes é horrível. E você está sendo altamente disciplinado em fazer merda. Rotina, tá? Antes da rotina tem que ter ordem. Senão vai ser uma rotina que vai falhar. Porque não existe a ordem. Ordem e progresso, tá na nossa bandeira. E antes do resultado tem que ter sentido. Senão a gente vai ver uma busca vazia de prazer eterno. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Me tragam uma sugestão de como melhorar. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é meu aniversário, né? Demorei aqui porque eu queria deixar da melhor forma possível. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um 2026 espetacular. Quem seguir junto nessa jornada vai com certeza construir uma empresa incrível, viver os sonhos de forma incrível, vai construir uma família incrível. E eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder trazer à tona a reflexão que eu há mais de um mês venho refletindo em como fazer uma vida incrível, alcançar tudo aquilo que arde no meu coração. E se arde no meu coração, eu sei que é fruto da vontade divina. Ele está me mostrando que é para lá que ele quer que eu vá, e que a rotina que eu criei, a identidade que eu deixei que fosse criada para mim, me atrapalhou. Ele me deu várias coisas incríveis. Eu tenho amigos incríveis, eu vivi coisas incríveis, eu moro na cidade dos sonhos, mas isso, apesar de ser incrível já, é só 1% daquilo que eu ainda vou conquistar. Com a ajuda de Deus, da minha família, e porque eu construí a verdadeira identidade, que vai ser o suporte, alicerce, para eu construir tudo aquilo que há de meu coração de mais grande. Que essa aula te ajude demais. Deus te abençoe. E lembre-se, é só o começo. Bora pra cima.